A disputa pelo título do Campeonato Nacional entre Palmeiras e Flamengo ganha novos contornos, com a análise focada na condição física dos elencos e na gestão da intensa sequência de jogos. Observadores apontam uma diferença na formação e na capacidade de lidar com a sobrecarga de partidas, que se intensifica com a proximidade da decisão da Libertadores. Enquanto o Palmeiras registra lesões em jogadores como Lucas Evangelistas e Paulinho, estas são atribuídas a traumas e não necessariamente ao excesso de jogos. Já o Flamengo, por sua vez, enfrenta uma maior dificuldade em manter o ritmo ininterrupto, com desfalques como Jorginho, Saul, Danilo e Cebolinha, que são vistos como lesões de desgaste muscular. O jogador Pedro também teve uma lesão de trauma, similar aos casos do Palmeiras. Recentemente, o clube carioca também lidou com um problema na costela de Carrascal, que não é relacionado ao desgaste. A maratona de jogos, que inclui a final da Libertadores, partidas antecipadas e compromissos na data FIFA, exige um planejamento rigoroso. Há um debate sobre as estratégias dos treinadores para preservar atletas. Enquanto o técnico do Palmeiras optou por poupar um número significativo de jogadores em uma partida anterior, o técnico do Flamengo, em outro momento, não preservou tantos atletas, gerando um acúmulo de desgaste. Em uma partida recente, os clubes pouparam jogadores, com o Palmeiras preservando 8 e o Flamengo 7. A tabela do campeonato apresenta desafios para ambos os times, que ainda possuem jogos a menos, tornando o calendário mais apertado. A Confederação Brasileira de Futebol é aguardada para esclarecer o mais rápido possível os encaixes de partidas, especialmente considerando a final da Sul-Americana, a Libertadores e a data FIFA, que podem impactar a disponibilidade de jogadores convocados. Há a possibilidade de jogos em horários atípicos, como no meio de semana à tarde, para cumprir as exigências de deslocamento. No cenário da disputa, a força física e a energia dos elencos são consideradas fatores decisivos, com alguns analistas vendo o Palmeiras com vantagem nesse quesito, devido à juventude e às alternativas de seu elenco. O Flamengo, por sua vez, é reconhecido por seu talento individual, com jogadores considerados mais talentosos em posições-chave, mas precisa conciliar essa qualidade com o gás necessário para as duas frentes de competição. Paralelamente, a situação do Santos e do Vitória na parte inferior da tabela também pode influenciar a reta final do campeonato. O Santos, que enfrentará o Palmeiras 2 vezes e o Flamengo uma, está ameaçado de rebaixamento e seus resultados podem impactar diretamente a briga pelo título. O Vitória, por sua vez, tem partidas importantes em casa contra Internacional e Botafogo, buscando ultrapassar o Santos na tabela. Outro ponto de atenção é a situação do jogador Bruno Henrique do Flamengo, cujo julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi adiado. A demora na resolução do caso gera questionamentos sobre a atuação do tribunal e a necessidade de uma definição rápida, independentemente do mérito da questão. E você, o que achou dessa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para fortalecer o nosso jornalismo. A gestão de jogadores pelo técnico Felipe Luiz tem gerado questionamentos, especialmente após a lesão muscular de um atleta experiente. A utilização excessiva de veteranos, como Jorginho, é apontada como um erro na dosagem, que teria contribuído para o problema físico do jogador. A estratégia adotada em uma partida contra o Fortaleza é alvo de críticas. A avaliação é de que a sobrecarga de atletas não trouxe os resultados esperados e levou diversos jogadores ao limite. Há uma percepção de que Felipe Luiz teria deixado o jogador se exaurir, possivelmente pensando em situações específicas de jogo, como cobranças de pênalti. Argumenta-se que o técnico deveria escolher os jogos em que esses atletas entram em campo, considerando sua experiência e a necessidade de preservação física. A tentação de contar com a qualidade desses jogadores em todas as partidas é compreensível, mas a realidade física impõe limites. A lesão muscular de Jorginho o afasta dos gramados, sem previsão exata de retorno antes da próxima data FIFA. A capacidade de jogar sem Jorginho em certas partidas é vista como essencial para a gestão do grupo e para que o jogador possa atuar nos momentos de maior exigência. E você, o que achou dessa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para fortalecer o nosso jornalismo. Direto da redação Pode Fute. O Flamengo avança em uma possível contratação de Anderson Talisca, que sinalizou positivamente para o clube. Ao mesmo tempo, o departamento médico reavalia Jorge Carrascal, buscando diminuir o tempo de recuperação do jogador. Anderson Talisca, atualmente no Fenerbahçe, tem contrato válido até o meio do próximo ano. Essa situação permite que o atleta assine um pré-contrato a partir de janeiro, possibilitando sua saída sem custos ao final do vínculo. O Flamengo demonstrou interesse no jogador há algum tempo e Talisca já teria indicado sua disposição em atuar pelo clube, aceitando inclusive uma redução salarial para viabilizar a transferência. A diretoria rubro-negra agora avalia a possibilidade de negociar com o Fenerbahçe para antecipar a chegada do atleta, o que poderia envolver uma compensação financeira, embora em valores considerados distantes da multa rescisória. Enquanto isso, Jorge Carrascal passa por uma nova avaliação médica neste momento. O jogador, que deixou uma partida anterior e foi diagnosticado com um edema ósseo na lombar, será reavaliado pelos médicos do Flamengo. O objetivo é determinar a real condição do atleta e estimar o tempo necessário para seu tratamento e retorno aos gramados. Devido a essa lesão, Carrascal não deve ser incluído na lista de convocados para a seleção colombiana. No cenário do Campeonato Brasileiro, a disputa pela liderança segue acirrada. O Palmeiras, após uma vitória recente, retomou a primeira posição com 65 pontos. O Flamengo ocupa a segunda colocação, com 64 pontos. Na sequência da tabela, o Cruzeiro aparece em terceiro, com 60 pontos, seguido pelo Mirassol, que tem 56 pontos após um empate. Bahia, Botafogo, Fluminense e São Paulo completam as 8 primeiras posições. Ainda sobre o calendário do Flamengo, o Sport Clube do Recife já iniciou a venda de ingressos para a partida contra o time carioca, marcada para o próximo dia 15, na Arena Pernambuco. A mudança do local do jogo, que originalmente seria na Ilha do Retiro, gerou protestos de torcedores do esporte. A torcida do Flamengo terá acesso exclusivo ao setor norte, tanto superior quanto inferior, da Arena Pernambuco, um estádio com maior capacidade, mas localizado mais distante do centro de Recife. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, realiza neste momento a última convocação do ano. A expectativa gera tensão no Flamengo, que teme desfalques importantes. O clube se prepara para jogos decisivos do Campeonato Brasileiro e para a final da Libertadores, e a convocação de atletas pode impactar a preparação. Há uma preocupação especial com os jogadores brasileiros e uruguaios. O Flamengo busca acordos com a seleção uruguaia para que seus atletas não sejam convocados, garantindo tempo de preparação e descanso. Gonzalo Plata, por exemplo, já está fora da final da Libertadores. Por fim, o esporte brasileiro lamenta o falecimento de Marcelo Brasil, lateral direito da categoria Sub-15 do Goiás. O jovem atleta, que teve passagem anterior pelo Flamengo, morreu recentemente em decorrência de um acidente com quadriciclo. E você, o que achou dessa situação envolvendo a possível chegada de Anderson Talisca e a reavaliação de Carrascal? Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para fortalecer o nosso jornalismo.